O Senhor Jesus disse que o que contamina o ser humano não é o que ele come, não é comer sem lavar as mãos, ou seja, seguir, ele estava falando no contexto dos rituais religiosos que os judeus da época insistiam que ele e os seus discípulos tinham que observar. Naturalmente, ele não está aqui dizendo que você não deva fazer sua higiene pessoal, né? Estava falando no contexto religioso da época, onde os religiosos priorizavam mais os detalhes das tradições do que o espírito da tradição. Por exemplo, eles focavam mais no lavar as mãos antes de comer do que no limpar o coração, que estava muito mais sujo do que as mãos. E era muito potencialmente mais danoso, perigoso, do que comer com as mãos sem ser lavadas. Muito bem. E nesse texto ele fala sobre não deixar entrar no coração certas coisas. Não deixar entrar no coração. É muito importante que você proteja o seu coração daquilo que pode entrar nele. Nós temos que tratar o nosso coração como a nossa casa. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Normalmente não se traz qualquer um para dentro de casa. Você traz, naturalmente, familiares, pessoas mais próximas, pessoas que você conhece, pessoas que você confia e que não vão fazer nenhum mal a você dentro da sua própria casa ou pegar as informações ou o que ela vê ali e levar para fora para fazer algum mal. Da mesma forma, nós temos que tratar o nosso coração e vigiar aquilo que nós trazemos ou deixamos entrar nele. Então, por exemplo, o coração, o que é que pode entrar no coração que o torna doente, que causa danos no coração? Quando você leva algo para o lado pessoal, uma pessoa faz algo contra você ou a seu respeito, faz um comentário, toma uma atitude, enfim. Às vezes até intencionalmente para te prejudicar, não é? Na maioria das vezes não é. A maioria das vezes as pessoas acabam nos machucando, não porque elas quiseram, mas por circunstâncias. Às vezes nem estavam pensando naquilo que acabaram causando, mas aconteceu. Nós somos muito sem noção muitas vezes, porque para você viver uma vida sem machucar ninguém, primeiro que isso é impossível. Segundo, você tem que ficar pensando 360 graus o tempo todo. Não é? É como você andar numa multidão. Como é que você vai andar numa multidão sem esbarrar em alguém? Duvido que você vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir entrar num ônibus cheio sem esbarrar alguém. Você não vai conseguir andar numa rua movimentada sem esbarrar em alguém. E nós vivemos assim em sociedade. A gente acaba esbarrando em alguém sem querer, pela situação que estamos vivendo, pela circunstância. Então, da mesma forma, a gente acaba, às vezes, machucando uma pessoa sem querer, tomando uma decisão que ajudou um, mas prejudicou o outro. Falando uma coisa que às vezes foi sem pensada. A gente falou assim, sabe? No calor do momento, aí depois, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Isso acontece todo o tempo, com cada pessoa, com as melhores pessoas, não é? Muito bem. Você não pode evitar isso. Mas se você tomar para dentro de si, deixar entrar no seu coração tudo o que falam, todos os esbarrões que acontecem com você, você está perdido. Literalmente perdido. Porque você vai começar a ficar chateado, magoado com pessoas, você vai começar a fazer uma listinha de pessoas com quem você não quer mais falar, que você quer evitar, que você não gosta, que são más, que são isso, que são aquilo. Você vai passar a ter um trabalhão para administrar isso que eu vou lhe contar. Você vai ficar doente, literalmente. Você vai ficar doente. Então é impossível você não sofrer algum tipo de comentário negativo, algum tipo de esbarrão social,
no meio da multidão que nós vivemos. Mas é possível você fechar o seu coração e não permitir que isso entre para o nível pessoal. Mas você fazer, por exemplo, qual foi a estratégia do Senhor Jesus quando ele carregava a cruz num momento muito, muito difícil para ele, não só fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente. Ele carregava a cruz na Via Crucis, caminho ao Calvário, e as pessoas da multidão xingavam-no. Cuspiam, alguns chutavam por trás e falavam: profetiza aí, quem é que te chutou? Arrancavam o seu cabelo, arrancavam a sua barba. Você pode imaginar o que ele sofreu sem ter feito nada. Nada. E muitas daquelas pessoas ali na multidão eram pessoas que dias antes estavam lá na outra multidão pedindo bênçãos, buscando ajuda. Mas agora se voltaram contra ele, movidas pelas fake news, movidas por aqueles que queriam prejudicar, matar o Senhor Jesus, então espalharam mentiras a respeito dele. E as pessoas, sem pensar, não é, tomaram essas atitudes. Nós vemos isso hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, também tem gente que morre por causa de fake news. Infelizmente, há pessoas que morrem por causa de fake news. Por quê? Porque a multidão enfurecida, as pessoas irresponsáveis, são dois tipos de irresponsáveis, né? O irresponsável que espalha fake news e o irresponsável que acredita na fake news. Acredita em tudo que ouve sem pensar, sem verificar, sem dar o benefício da dúvida. Então hoje nós temos aí vários crimes recentes, no passado recente, especialmente depois do advento das redes sociais, em que qualquer um pode falar o que quiser, né? E praticamente sair com impunidade. Nesse passado recente, nós temos vários casos de pessoas que foram falsamente acusadas de um crime e então a multidão, vizinhança, o bairro inteiro foi para cima da pessoa, linchou a pessoa, matou a pessoa por causa de fake news. Tá? Isso no século XXI. Você imagine na época de Jesus. Então, voltando ao exemplo do Senhor Jesus, ele sofreu, assim, abusos terríveis. Como é que ele lidou com isso? Ele tinha que ir para a cruz e tinha que ser um sacrifício perfeito. Ou seja, ele não podia ser crucificado com mágoa no coração, com ódio das pessoas, com qualquer sentimento ruim. Ele tinha que proteger o coração dele. O que ele fez então? Ele orou por aquelas pessoas. Ele orou por elas e disse: Pai, perdoa-as, porque elas não sabem o que fazem. Esta foi a estratégia, esta foi a arma do Senhor Jesus. Orar por aqueles que o ofendiam, o atacavam, o humilhavam. Ele orou por eles. E pediu perdão a Deus por eles. Que Deus perdoasse, que o Pai perdoasse essas pessoas. Naturalmente, não era difícil eu, você, outro no lugar do Senhor Jesus, fazer uma oração diferente e dizer: Pai, manda um raio agora e acaba com essas pessoas aqui. Né? Nosso coração humano, nosso coração muitas vezes vingativo, às vezes a gente faz esse tipo de oração tola. Né? Quero vingança, quero justiça. Quando é pra gente pede perdão, né? Quando a gente erra, a gente pede: perdoa, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Quando é pra gente. Quando é pros outros, faz justiça, Senhor, faz justiça, isso não pode ficar assim. Quão miseráveis somos, não é? Quão miseráveis. Quer dizer, mas por que a pessoa está pedindo justiça, vingança e tal? Porque ela já deixou entrar no coração aquele sentimento ruim. Ah, fulano falou isso, eu não vou esquecer. Fulano falou aquilo, eu não vou deixar barato. Então, nós temos que proteger o que nós deixamos entrar no nosso coração. Proteja o que você deixa entrar. Proteja o que você olha, sabe? Os nossos olhos, eles não cansam. Então,
eles são curiosos, os olhos querem ver. E às vezes você pode ter acesso a coisas que se você olhar, se você ver, você não vai conseguir apagar da sua mente. Então, nem tudo a gente deve ver, nem tudo a gente deve olhar, querer saber. Nem todas as informações a gente precisa trazer para dentro da nossa mente. Sentimentos, sabe? Conclusões precipitadas. Você viu uma fatia da informação e já presumiu, concluiu toda a informação. Você viu a unha, você só viu a unha. Aí você já concluiu o animal inteiro. Não é? Então, conclusões precipitadas, nós não precisamos fazer isso. Se você aprender a proteger o seu coração, não deixar coisas ruins entrarem no seu coração, você vai viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, você não vai sujar seu coração e você vai ter mais paz dentro de você. E, consequentemente, decisões melhores, você vai tomar decisões melhores, você vai ser uma pessoa mais agradável, porque o seu coração está leve, está limpo e não pesado e sujo. Então, pergunte-se, eu deixei entrar coisas no meu coração que estão agora me fazendo mal? Se você deixou, então, o que foram essas coisas e o que eu devo fazer para arrancá-las agora? Arrancá-las, derramá-las diante de Deus, tirar, perdoar, colocar para trás, colocar a pedra no passado, sobre o passado. E se você está sendo tentado a deixar algo entrar no seu coração, não ceda a essa tentação, descarte logo, porque não vale a pena. E se preciso for, faça o que Jesus fez, ore por essas pessoas, ore por elas, peça a Deus que perdoe-as, assim como também você deve perdoá-las. E assim vai fazer o bem a elas e também muito mais a você mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.